Biologia Evolutiva de Gilvan. Sou biólogo de formação, sou mestre em ciência animal e sou docente do ensino básico, fundamental anos finais e médio. Biologia, química, às vezes física, mas prefiro só a biologia e a química, que é onde eu tenho formação, onde eu consigo dar algumas braçadas. Falar hoje sobre adrenalina. Adrenalina. Bom, é um hormônio, tá, gente? Eu falei de 2 outros hormônios. Esses hormônios são chamados hormônios das atividades físicas, também hormônios do prazer. Primeiro falei da dopamina, que é endorfina. Todas elas são tratadas como prazer. E a adrenalina, onde que é produzida? A adrenalina é produzida nas glândulas adrenais, também chamadas de suprarrenais, e produzida a partir de um aminoácido, que é aminoácido, a tirosina. Qual é a importância da adrenalina? A adrenalina é um hormônio que tem um fator importante, é o fator da fuga, é o fator da luta. Ele faz vasoconstrição, aumenta de maneira significativa a quantidade de glicose plasmática, tá bom? Então, de todas as células, de modo geral. Para quê? Para que as atividades, no caso, aliás, uma quebra muito rápida, a oxidação, que é chamada também respiração celular. Respiração é celular, tá, gente? Que, em termos de, não querendo aqui arrotar conhecimento, mas é a realidade. Então, ela junto com a endorfina e a dopamina, elas estão relacionadas ao nosso prazer, de uma certa forma, só que nós não podemos ter nível de adrenalina produzindo muito tempo. Isso acontece quando a gente está com um susto. Por exemplo, para pegar o susto, vamos entender de uma certa maneira, chamados esportes radicais. Não é futebol, gente. Futebol não é, a não ser os hooligans e as torcidas organizadas quando estão lá, porque eu já participei, lamentavelmente, está no Maracanã, quando morava lá no Rio de Janeiro, e teve briga entre torcida do Flamengo organizada e torcida do Atlético Mineiro, foi num jogo lá do Campeonato Brasileiro, Série A, na época não tinha essa denominação, e na verdade, ali eu tive que correr, me esconder atrás de uma pilastra, ainda bem que tinha uma pilastra, foi meio monte de gente correndo, quase foi imprensado na pilastra, tanta gente correndo porque era tiro. E pouco mesmo, 3 oitão, como muita gente defende. Fato. Esportes radicais é surf, por exemplo, voo livre, com asa delta, paraquedismo, que tem o paraquedismo que é militar, mas também tem o pessoal que salta, por exemplo, esporte radical, skate, outro esporte radical que posso dizer para vocês que eu já pratiquei, mountain bike, downhill. Downhill é você descer montanha abaixo de uma bike, você descer essa montanha na bike, de montanha abaixo você está no esporte radical. Seria mais ou menos esses, tem outros também, tem. Então isso leva o nível de adrenalina, tanto que as manobras, dependendo da situação, eu já quebrei braço em queda de bicicleta também, downhill, e outras situações também, tá? 19 fraturas completas, consolidada, 2 fissuras, só uma das fraturas foi fratura exposta do pé. Mas é o esporte. Então, aí a adrenalina ela fica nesse nível elemento. Ela também é chamada como bioarremediação na medicina. Por em que situações? De paradas cardíacas, também em situação de anafilaxia, que é quando o cara deixa a glória, quando ele para, né? Então é utilizado, e também em asma crônica. Então, nesse caso, ou bronquite, não sei se acho que também se usa dose de adrenalina, claro, é controlado pelo médico. Então, a adrenalina é essa maravilha que nosso corpo produz, mas de maneira sintética os médicos podem lançar a mão para determinadas situações. Então, basicamente, esses são os hormônios. Quando a gente está praticando atividade física, a gente tem isso também, mas digo, não é o jogador de futebol, não é esporte radical. Esporte radical foi o que eu citei, e essas situações todas aí tem um nível de adrenalina. Imagina tudo saltando de uma montanha, tem o windsurf, tem vários esportes que são extremamente radicais. Então, gente, a adrenalina, resumido, é um hormônio produzido nas glândulas adrenais, chamadas suprarrenais. Esse hormônio circula no nosso sangue, correto? Esse hormônio tem uma questão
a questão da vasoconstrição, e é um hormônio que nós deliberamos ou em medo muito intenso, ou em fuga, ou em lutas, ou seja, para fuga, para defesa, e também nos esportes que a gente sempre passa. É aquele verdadeiro cara diz, vamos pensar bem, gente, o cara que salta lá, ele vai passar por saltar, como eu já saltei de cachoeira, como já saltei também em piscinas, descer também, vamos pensar toboágua, aquele, tem o tobogã, tem o toboágua, você descer lá também, como eu já desci em Triunfo, lá tem uma grande descida, hoje eu não sei se eu teria nem coragem, tem ainda tem, claro, cara, tem um medo, aí você libera uma adrenalina mesmo. Então, resumidamente, esses 3 hormônios, que é a endorfina, a dopamina, e que a endorfina é produzida lá na hipófise, a dopamina na citoplasma de células neurais, e a adrenalina, que esse é uma maravilha. Tem também outros hormônios, a gente pode falar depois, eu posso até fazer uma pincelada com vários, porque outros hormônios são importantes no nosso corpo, mas eu acho que esses 3 eles são importantes porque quando a gente pratica muita atividade física, esses hormônios dos exercícios, eles estão ligados, tá? Eles estão interligados, eles estão aumentando, diminuindo suas concentrações que o corpo produz, e claro que tem essa chamada, no caso da medicina, biorremediação, no caso do tratamento dessas 3 patologias aqui citadas. Beleza? Pedindo para todos os meus alunos que estão assistindo o vídeo, assistir os vídeos, comunique aos colegas, mande esses vídeos que eu falei, principalmente esses 3 últimos, que eu acho importantíssimo para vocês terem um interesse, não entrando aqui em muito mérito científico, aquela coisa toda, não é com esse objetivo. O objetivo, quando entra nessa questão, é na sala de aula. Aqui a gente, porque muitas pessoas podem, outras pessoas também que não são alunos, então não tem tanta interação com tanto domínio do conhecimento, pode também ver os vídeos tranquilamente. Fechamos por aqui.